Buscamos nos tornar versões aceitáveis de nós mesmos e perdemos o poder da verdade que liberta. Você está no grupo ali e você está tentando ser aceito e você tenta fazer uma versão de você mesmo, aí você vai para outra situação e você está tentando ser aceito e você tenta ser a melhor versão que aquele ambiente precisa ou quer ou deseja. No entanto, você só precisa ser você mesmo, você mesma. Bom, primeira coisa, de onde surge esse problema? Do desejo de ser aceito e do medo de ser rejeitado. E isso torna você como uma pessoa que vira o espelho das expectativas dos outros. E por último, o preço. O preço da aprovação é a escravidão emocional. É uma das cenas mais difíceis quando a pessoa ela deixa de amar e se torna escravo emocional de outra pessoa ou de outras pessoas por conta da vontade, do vício, do desejo de agradar. E aí, a pessoa que tem esse vício de agradar, ela não percebe algo. As outras pessoas, a quem essa pessoa tenta agradar, não lhe dão, nem jamais darão o devido valor. Pasmem. Você devia pensar assim, não, eu vou sair com fulano, ele gosta de agradar todo mundo. Não, dificilmente as pessoas lhe darão o devido valor. Ou seja, anote isso aqui, o agradador crônico sofre internamente, vive cansado, ressentido e culpado. Quer dizer não, mas não consegue. Então esse é o perfil que funciona num ciclo de duas prisões, que eu vou mostrar para vocês, que são essas aqui. Esse vício cria duas prisões. Primeiro, a prisão da culpa, que é o medo de decepcionar. É um medo enorme de decepcionar, de não atingir as expectativas. A segunda é a prisão da ansiedade, que é o medo de não ser suficiente. E aí, todo mundo parece ser melhor do que essa pessoa. Todo mundo parece ter uma vida melhor, todo mundo parece ter um casamento mais feliz, todo mundo parece ter mais sucesso na vida profissional, todo mundo parece ser melhor. E aí essa pessoa passa a vida tentando ser uma coisa que ela não é, procurando agradar aos outros. É por isso que, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens, de novo, homens aqui no sentido de humanidade. Não se tornem escravos de ninguém. Se quer fazer algo porque gosta da pessoa, ótimo. Quer fazer algo porque ama, está tudo certo. Quer ajudar um amigo, está tudo bem. Quer fazer com que algo aconteça na vida de alguém, quer fazer um favor, ótimo. Mas não fique ali tentando agradar, entregando muitas vezes aquilo que você talvez só entregaria às pessoas da sua própria casa, você está entregando para fora. Tem um psiquiatra americano chamado Curt Thompson, e ele é o autor de um livro que fala somente sobre o vício de querer agradar os outros. Curt Thompson, esse psiquiatra, ele disse o seguinte, a vergonha é o motor oculto da necessidade de aprovação. Buscamos agradar para evitar o confronto com quem realmente somos. E isso é muito interessante. Quando nós olhamos para nós e não percebemos que tem coisas em nós que precisam ser curadas, nós nos esforçamos mais do que o necessário para poder agradar, para poder convencer, para poder fazer bonito para as pessoas, para poder satisfazer a necessidade dos outros, e nos esquecemos que tem coisas em nós que precisam o quê? Ser tratadas. Então, resumindo, quem vive para agradar, por fim, evita dizer verdades difíceis.
Uma pessoa que vive para agradar, ela nunca vai dizer para você que você está errado. Ela sabe que você está errado, não concorda com o que você faz, mas nunca vai dizer essa verdade para você, porque tem medo de te desagradar. Pensa, que situação mais difícil. Quem vive para agradar evita dizer verdades difíceis. E a vida é assim, tem hora que a gente tem que falar. Tem hora que, por mais que a gente ame, por mais que a gente queira bem, a gente tem que falar. E tem que olhar para o outro e dizer, olha, você não está certo nisso, ou você está fazendo isso de errado. Mas quem só pensa em agradar, não consegue dizer essas verdades. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então entenda algo muito importante sobre relacionamento. O amor verdadeiro não omite a verdade. Jesus nunca teve medo de decepcionar multidões quando o preço era a integridade. É por isso que volta e meia ele só tinha 12 em volta dele. Uma hora tinha uma multidão, outra hora tinha 2, 3, 4, 12. Aí outra hora outra multidão e ele falava, de repente só sobrava 10, 5, 4. Até antes da crucificação não sobrou ninguém. Às vezes a gente precisa entender que amar de verdade não significa omitir. Não significa não falar a verdade. Não significa você pensar, por exemplo, que para viver um amor você tem que fazer todas as vontades da pessoa, agradar a pessoa de todas as formas, mesmo que isso te machuque, te magoe e te ofenda. Não, isso não é amor. Isso é adoecimento. Quando a gente ama, a gente com respeito, a gente fala a verdade. A gente fala a verdade. E o outro, com respeito, ouve e responde. E aí a gente entende por que lá no livro de Provérbios está escrito assim: fiel são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Ele está dizendo o seguinte, quem é teu amigo fala a verdade, quem não é, concorda com você. Mas é disso que o texto de Provérbios está dizendo. N.T. Wright, ele diz que o cristão autêntico não busca aprovação social, mas conformidade com o caráter de Cristo, ainda que isso custe a popularidade. Você não vai ter muitos amigos, mas vai ter amigos verdadeiros. Você não vai ter uma multidão atrás de você, mas quem estiver com você vai amar você de verdade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, o Evangelho, ele não é neutro, ele confronta e transforma. Simples desse jeito. E é claro que acompanhando esse raciocínio aqui, que é muito interessante, entenda que a liberdade começa quando temos coragem de dizer não a pessoas para dizer sim a Deus. Começa por aí. Ok. Mas e se eu quiser tratar isso em mim? E se eu quiser tratar isso em alguém próximo a mim? Bom, falo por experiência de consultório. A cura para o vício de agradar é a aceitação do próprio limite. Você tem que começar a colocar limites em você. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer eu não posso agora. Aprenda a dizer, olha, infelizmente não vai dar. Você não tem que responder sim para todo mundo. E você tem que aceitar o seu limite, que se você continuar fazendo tudo para agradar a todos, você vai chegar num esgotamento tão grande e numa não construção da sua história, que lá na frente você vai se arrepender de não ter olhado mais para você. De não ter olhado mais para você. Ou seja, não fomos chamados para ser tudo para todos, mas para sermos fiéis no que Deus nos confiou. Essa é que é a grande verdade. E aí, tem uma outra autora fantástica, eu quero citar isso para vocês, Débora Fileta.
ela tem um comentário muito interessante. Ela diz que saúde emocional é dizer sim quando é sim e não quando é não, sem culpa. Não se culpe por isso. Sim é sim, não é não e pronto. Está tudo certo. Está tudo certo. Eu acho que a maior demonstração disso foi dada por Deus. Quando o apóstolo Paulo pediu a Deus 3 vezes que tirasse dele um espinho na carne. E Deus disse, não, não, não. Como ele insistiu muito, aí o Senhor dá uma resposta mais longa e fala assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, nem Deus quis agradar, que dirá a nós. Pensa se Deus fosse fazer todas as nossas vontades, o que aconteceria? Quem num dia de raiva aqui desejou mal? Não precisa levantar a mão, mexa só o dedão do pé. Você falou, oh, Senhor, por que Nossa, por que Deus não manda um raio lá do céu? Pensa se tudo que a gente pensasse ou desejasse, Deus fosse atender. Aonde nós estaríamos? O que seria de nós? Olha, é muito sério. Deus nos chama para viver com simplicidade, verdade e descanso. Então, vamos concluir essa mensagem de hoje de um jeito muito simples e objetivo. Entenda isso aqui. Agradar a todos é impossível. Amém? Agradar a todos é impossível. E tentar fazê-lo é cansativo, frustrante e espiritualmente vazio. Então, se dá para fazer, ok. Se não dá, tá tudo bem. Se está de acordo com o que você pode, ok. Se você não pode, tá tudo bem. Se você tem condições de ajudar, ok. Se não tem, tá tudo bem, sem culpa. Senão você vai viver de forma cansativa, frustrante e vazia. Porque é impossível qualquer ser humano nessa terra viver querendo agradar a todos. E quanto mais você tenta às vezes agradar algumas pessoas, elas acabam exigindo mais de você, e mais, e mais, e mais, e mais, e aí você entra numa situação desesperadora. Você começou querendo agradar, teve que agradar mais, e agradar mais, e agradar mais, e agradar mais. Isso se tornou uma história sem fim. Faça o certo, faça o que é bom, mas faça conforme as suas forças. Se você não pode, diga não. Se não tem condição, está tudo bem. Você não é menos porque você não atendeu à vontade de alguém. Muito pelo contrário. Você demonstra, quando você diz não, maturidade, coerência e equilíbrio. Tá bom? Então vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que nos mostre o quanto nós ainda precisamos melhorar nisso. Vamos viver com coerência. Amém? Amém. Vamos orar então e pedir a Deus sabedoria para conduzir nossas vidas. Pai, obrigado por tudo. Obrigado por nos ensinar coisas que nós não estamos vendo, enxergando, percebendo na nossa existência. Ajuda-nos, transforma-nos e faz com que cada vez sejamos melhores e mais parecidos contigo, ó Jesus. Fica conosco, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém.